são 11 horas e 3 minutos, 11 e 3, bom dia para você que está sintonizando a Rádio Boas Novas FM, programa Fala Cidadão. Quero mandar um abraço aqui para o amigo Rodrigo Carnot e também para o Enedir Carnot, pai e filho, escutando aí a programação da Rádio Boas Novas FM, aqui coladinho com a gente com o programa Fala Cidadão. Um abraço, muito obrigado pelo carinho. É o seguinte, aquela enquete que está rolando aí no Facebook, que o pessoal está votando para escolher os assuntos, os temas que a população gostaria que a gente debatesse aqui no programa Fala Cidadão, tem a seguinte votação, né? Tem o seguinte resultado aqui. Os dois mais votados. Os assuntos mais votados. Segundo lugar, ocupação das praças públicas pelo comércio, né? Esse negócio de pit dog, esse negócio de banca de revista. Agora os mototaxistas também vão poder ter os seus pontos construídos numa área de até 40, salvo engano, até 44 metros quadrados nas praças, né? Uma lei que foi votada pela Câmara aí na sessão extraordinária, enviada pelo prefeito, que autoriza a construção das sedes dos mototáxis nas praças municipais. Então a população entende isso de uma outra forma, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, né? A gente precisa entender o lado do pai de família, que precisa tratar dos seus filhos, que precisa ganhar o seu sustento, né? Então tem tudo isso aí, mas a população quer debater, quer que a gente traga esse assunto à tona aqui, né? Em primeiro lugar, animais soltos nas ruas. Também entrou na sessão ordinária, essa que terminou na sexta-feira passada, da Câmara Municipal, um projeto de autoria da vereadora Núbia, pedindo a criação de um centro de zoonose em Morrinhos. O centro de zoonose é que poderia dar uma solução em definitivo para esse problema. Então nós vamos trazer esses assuntos aqui, vamos fazer o possível para trazer a vereadora aqui para que ela fale do seu projeto, para que a população entenda os caminhos para se solucionar isso daí. Gostaria também, no dia que a gente for debater esse assunto, a gente ter aqui a presença de um veterinário, né? Porque se fala muito em castração, se fala muito, às vezes até em abate dos animais, né? Então tudo isso a gente precisa conversar, precisa ter a presença de um veterinário para que ele possa falar também do perigo que principalmente os cães e gatos soltos nas ruas trazem com relação à saúde da população. Então é um assunto bom que a gente vai estar trazendo, vai estar debatendo aqui no programa Fala Cidadão. Por falar em novidades, né, em coisas novas, nós vamos ter na segunda-feira, às 17 horas, a estreia de mais um programa aqui na nova grade da Rádio Boas Novas FM. O programa Cidade Alerta. Programa Cidade Alerta, que a princípio vai ter duração de 1 hora, vai começar às 17, vai até às 18 horas. O programa Cidade Alerta é um programa que vai debater os temas do dia a dia, né? Aquilo que está fazendo notícia no dia, nós vamos trazer aqui, vamos dar ênfase aqui, vamos colocar repórter na rua, vamos trazer a população para participar aqui junto conosco sobre todos os temas que fazem o dia a dia da nossa cidade. Então anota aí também na sua agenda para segunda-feira às 17 horas, programa Cidade Alerta, apresentação de Mário Júnior, com a presença do Adagmar, né, a presença na bancada também, a presença do Rodocó e a presença do Jabuti fazendo externo. O Jabuti, com aquele sonzinho que ele utilizou na campanha, ele vai estar percorrendo os bairros da cidade para trazer a participação da população. Fala, Jota. Pegando carona agora nesse momento aí de informação, voltando sobre o assunto enquete, reforçar para os ouvintes aí que agora está no site. No site radioboasnovasfm.com.br. Nós não iremos colocar mais a enquete no Facebook, mas estaremos divulgando o site também no Facebook para que seja votado. Os assuntos que estão em destaque lá, enfim, que foram levantados aí
que são assuntos que realmente de interesse da população. Só para ilustrar aqui, transporte público coletivo urbano, animais soltos nas ruas, que foi escolhido um assunto para a próxima lugar, né? Para o próximo sábado. O pedestre e as calçadas, lixos na rua, né? Essa questão não só da obrigação do poder público, mas também do cidadão, né? Que ele precisa de realmente também contribuir nesse aspecto. A questão da lei do silêncio, né? Versus a diversão, né? Porque as pessoas precisam se divertir também e outras pessoas precisam descansar, né? Precisa se debater esse assunto. Cultura e tradições morrienses, estacionamento público versus comércio, né? E ocupação das praças também pelo comércio. E por último a questão da água, né? A questão de desperdício de água, né? Em preservação dos mananciais. Então, eu acho que nós vamos largar todos esses temas e a gente vai fazer o possível para que a gente possa trazer todos eles aqui em debate no programa Fala Cidadão. Dentro daquilo que for possível, a gente também não pode ter uma grade de assuntos engessada, porque vamos supor aqui, eu tenho aqui para a semana que vem animais soltos nas ruas, né? Nós temos aqui. Mas vamos supor que caiu uma bomba em Morrinhos. Nós vamos falar da bomba que caiu em Morrinhos ou dos animais soltos? Então nós não podemos ter uma grade engessada, né? Isso é rádio, né, Delta conhece bem. A gente tem que ter essa variabilidade para que a gente possa estar focado também no dia a dia. E então, é isso? Mais alguma coisa que você quer? Na verdade, é só para ressaltar o seguinte: são temas sugeridos, né? E você, cidadão que está nos ouvindo, aí escolhe os temas, né? E a gente tenta, na medida do possível, tentar levar a informação para vocês. Correto. A gente foi para o intervalo falando sobre embriaguez ao volante. Vamos voltar então agora nós vamos para o Delta, né? Falar também sobre o tema embriaguez ao volante, que agora a lei é tolerância zero. Dagmar, novamente eu volto a frisar o que é isso. O que é a lei seca? É mais uma ação do Tratado com a ONU até 2020, reduzir em 50% o índice no Brasil de morte no trânsito. É mais uma ação disso aí. E a lei é bem clara. Hoje é lei seca. Gente, nós estamos tratando com vida. Se você vai sair com uma balada, normalmente você não está sozinho. É simples. Se você estiver dirigindo, você não vai poder beber. Não é só mais uma forma. Hoje o quê? Uma foto, uma filmagem, um testemunho de que você não está no seu estado normal, caracterizou. E você é responsável, não é só a sua vida, né? Você é responsável por a vida do terceiro, do próximo. Então, é uma questão de conscientização. O tempo vai fechar e o pessoal vai pegar mesmo. Então, o que a comunidade tem que fazer hoje? Vou sair, vou beber, ou vai com carona, ou vai de carona, ou um mototáxi, ou um meio que te conduza até o local. A solução é essa. Simplesmente essa. Delta, Dagmar, só um minuto. Eu gostaria de falar para os ouvintes, João, que no site do CONTRAN, né? CONTRAN, os usuários poderão retirar essa resolução, porque é um assunto que já foi muito falado, é um assunto que já foi muito dito, né? Eu vou deixar essa resolução para vocês. Então os usuários adentrando ao site, né, eles podem tirar essa resolução e ficar na par de toda a situação com relação às normativas. Correto. A respeito disso. Só um dado aqui, inclusive eu abordei isso também no jornal A Folha de Goiás. Deixa só eu ler a notícia aqui para vocês, para que vocês possam até fazer um rápido comentário sobre isso também. O início da tolerância zero de álcool para quem está dirigindo reduziu o número de acidentes nas rodovias que cortam o Brasil durante o período do Carnaval. Foi o que apontou um balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal, PRF, mas, paradoxalmente, aumentou o número de mortes no trânsito. Devido, sobretudo, ao excesso de velocidade, pista molhada
dormidas ao volante. Isso mostra que é preciso não só de leis rígidas, mas mudar também a cultura de imprudência e negligência do motorista brasileiro. Ou seja, reduziu o número de acidentes, mas não reduziu o número de mortes, né? Significa que o problema da tolerância zero no álcool ajudou a resolver, em parte, a questão dos acidentes, mas que outros fatores também têm uma influência direta para produzir mortes no trânsito, né? Você falou tudo, Dagmar, veja bem. Imagine então, se não tivesse a tolerância zero, o que teria acontecido? Porque o índice no estado de embriaguez, a pessoa, né, não está no seu estado normal, ele reduziu significativamente. Foi isso? Não foi o que aconteceu? Exatamente. O que aconteceu foi a imprudência, que continua. Aí não é a pessoa está fora de si, mas é a imprudência da pessoa, né, que causou esse índice. E o clima, né, chuva, normalmente rodagem, alguma coisa assim. Isso é do tempo normal, quer dizer, é direção defensiva. Correto. Ô, Delzo, tem uma coisa que eu quero só bem rápido para você aqui. Os usuários que as suas CNHs forem apreendidas em acordo com artigos 165, sob influência de álcool ou substâncias entorpecentes, nesse caso, é o seguinte: essas carteiras, essas CNHs, são encaminhadas para Goiânia. Elas não ficam comigo no Detran, elas são encaminhadas para Goiânia. Aí o que acontece? O cidadão o usuário tem que ir até Goiânia para buscar essa carteira. E como a lei é uma lei que já diz o seguinte, ela é uma lei individual, se eu der a procuração para uma pessoa, normalmente vai ter um entrave se esse indivíduo tiver uma medida administrativa lá dentro. Você entendeu? Então é melhor o usuário ir até Goiânia, levar suas documentações, e ela leva em média uma semana após o cadastro. Agora tem algumas carteiras, algumas CNHs que estão comigo ali, que eu gostaria que os usuários buscassem. Por exemplo, de acordo com o artigo 162, no inciso 5, com validade há mais de 30 dias. Essas carteiras não são encaminhadas para Goiânia, certo? Essas carteiras elas ficam retidas comigo, e quem tem, né, essa infração, com certeza a sua carteira, a sua habilitação está comigo ali, certo? Então é só chegar até o Detran, eu vou ver como que foi o procedimento, como é que foi a autuação, a gente faz uma declaração de entrega dessa carteira, desde que não tenha cometido outros atos infracionais que impossibilitem essa entrega de carteira, certo? Correto. Eu queria que você falasse um pouquinho, aí, rapidamente, para que a gente fosse aproveitando os nossos termos aqui, sobre o seguro DPVAT, né, que é um seguro aí que a pessoa paga anualmente, e que quando ela precisa resgatar esse dinheiro aí, normalmente ela não sabe nem como fazer, né? Isso. Também selecionei alguns aspectos teóricos a respeito disso daqui. Nós temos uma seguradora, que é o seguro DPVAT, a seguradora líder, né? Que na realidade ela é uma definidora em aspecto junto ao sistema de DETRANS, né? Ou sistemas de CONTRANS. Temos algumas normas para o seguro DPVAT. Entre as primeiras, que para você resgatar ou dar entrada ao seguro DPVAT, não há necessidade de se contratar um advogado. Muita gente vai ao Detran, né, e muita gente procura advogados para adentrar ao pedido de seguro DPVAT. Não há necessidade. E hoje, os Correios, você pode se direcionar até os Correios e requisitar todo o procedimento administrativo para requerer esse tipo de seguro. Correto? Correto. E assim, no ato do acidente, o que a pessoa tem que fazer para que ela não perca esse direito, quando que ela tem que dar entrada, enfim, o que ela tem que fazer para que ela possa receber o seguro DPVAT? A primeira coisa é pegar, certo, todos os documentos necessários, como por exemplo, vamos supor que você sofra um acidente e teve uma fratura na perna, né? Tem que ter o boletim de ocorrência, certo? Tem que ter todo o procedimento judicial em cima daquilo, constatação de medidas
do local, ou seja, um desenho técnico de ocorrência. No boletim coloca tudo isso, certo? Laudos médicos, apresentar laudos médicos, e você tem esse prazo para fazer. Às vezes você pensa, tem que fazer agora. O ideal seria você terminar. Às vezes você não tem condições de andar, mas você pode dar procuração para que uma pessoa possa fazer por você. Você entendeu? E reunir tudo isso, certo? E levar junto à seguradora, que hoje temos também um atendimento no PROCON em Goiânia, certo? O PROCON Central ali na Praça Pedro Ludovico. Temos um PROCON que recebe todas essas documentações para dar entrada. Por que demora tanto para receber? Aí já é uma questão, né? Pode até falar também. Aí burocracia interna, né? Aí é complicado você discutir isso aí. Mas na realidade, o que acontece? O maior número, o cliente falou, o maior número de documentos que você tem que levar para poder agilizar o processo. Você deixar bem claro o que foi gasto com o hospital, o que foi gasto com medicamento, o boletim, ser um boletim bem explícito do que ocorreu, você entendeu? Quer dizer, todas as documentações, adicionais, tudo que você tem de documentação que foi gasto referente ao acidente, você tem que fazer esse processozinho, montar ele, você mesmo monta, mas tudo bem detalhado. Essa demora, assim, eu vou falar para você, o que eu acredito que seja o quê? É falta de documentos, alguma coisa que entrava, né? E a burocracia, porque veja bem, é um seguro nacional, certo? Então por isso que há essa demora. Se você não está atendendo, morre, não tem uma pessoa para atender, morrinhos. Ele atende, né? Ali ele atende o país todo. Então imagina o fluxo e o movimento que deve ser isso aí. Mas você vai receber, você tem direito e você vai receber. Eu vou fazer um resumo disso aqui, Ademar. No Brasil, todo cidadão que sofre um acidente de trânsito, seja pedestre, motorista ou passageiro, tem direito ao seguro DPVAT. Nos casos de morte, R$ 13.500. Por invalidez permanente, até R$ 13.500. E reembolso de despesas médicas e hospitalares, até R$ 2.700. A atual responsável pela administração do seguro DPVAT é a seguradora Líder DPVAT, que tem o objetivo de assegurar à população em todo o território nacional o acesso aos benefícios do seguro DPVAT. O processo para recebimento do seguro pelas vítimas de trânsito dispensa o auxílio de intermediários. Basta apresentar os documentos em um ponto de atendimento oficial no prazo de 3 anos a contar da data da ocorrência do acidente. O pagamento da indenização é feito em conta corrente ou poupança da vítima ou de seus beneficiários, em até 30 dias após a apresentação da documentação necessária. E nós temos os endereços, que é www.dpvatsegurodotransito.com.br e o 0800 022 1204. Eu repito, 0800 022 1204, que eu vou deixar também essa normativa para vocês, certo? Então acho que ficou bem claro nesse resumo, né? Correto. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: essa pergunta eu tenho ela a vida inteira, eu tenho certeza que todo mundo tem. Por que é obrigatório o seguro DPVAT? Por que é obrigatório o seguro DPVAT? Por que, por exemplo, eu posso optar por não pagar o DPVAT? Eu digo para você o seguinte: existem algumas particularidades no trânsito com relação à área do seguro. Por exemplo, temos aqui alguns tipos de seguros. Rapidinho aqui, algumas cotas únicas. O seguro ele é dividido em algumas classificações: automóvel, caminhonete particular, automóvel, caminhonete, micro-ônibus, vans. Por que você tem que pagar? E as categorias são diferentes, os valores são diferentes, e por que é obrigado? Né? Essa é a sua pergunta. Por que é obrigado a pagar? Eu digo para você, primeiro, você adentra um veículo, por mais condições que você tenha de cuidado, o Estado também é responsável pelo trânsito. Ou seja, o Estado com E maiúsculo, né? A nível nacional, o Sistema Nacional de Trânsito é responsável. Assim como, por exemplo, você vai comprar uma geladeira,
normalmente ela te dá um prazo de sanidade, ou seja, aquilo ali você tem tanto tempo de garantia. Assim é o seguro, ou seja, o Estado ele dá condições para precaver, apesar que são, eu digo que são valores, eu penso, irrisórios, por uma morte de quase só 12 mil reais. Isso daí para mim é muito pouco perante o que, né, acontece com a família. Então isso aí seria um ponto de crítica. Mas esse valor de obrigatoriedade nada mais é do que uma garantia fundamental previstas, né, na Constituição, que esses direitos de garantias fundamentais. Então o Estado ele tem que dar esse retorno de garantia fundamental para o cidadão. Nós partimos do princípio que a pessoa sofreu um acidente, é um imprevisto, correto? É um imprevisto. E esse imprevisto, ele está segurado. Agora, vai da pessoa usar ou não, que é o que a maioria das pessoas que desconhece o seguro de privado, a maioria não, né? Não acaba não utilizando. Você vê, ele assegura o acidentado, né? Quem estava conduzindo e quem foi acidentado, ele assegura todo mundo. E só que na maioria dos casos ele não é usado. A gente sente no bolso, ele é caro. Se você for pegar a relação, você vai ver que moto ela é mais cara do que um carro convencional. Mas por quê? Você está mais exposto. Então esse é o critério. A periculosidade. Então na realidade, essa obrigatoriedade, na realidade o que acontece? Um acidente é um imprevisto e ele serve de subsídio de apoio ao imprevisto. Eu acredito que é o seguinte, a grande utilidade do assunto de debate aqui para nós, para o cidadão, né? Isso que vocês comentaram, né, explicar o objetivo e por que ele é cobrado, mas eu acho que nós precisamos orientar melhor o cidadão, né, da forma de como ele utilizar esse recurso, porque muitas vezes você tem pessoas extremamente carentes, pobres, não tem nem condição de comprar um caixão, enfim, alguma coisa ou outra, enfim, até mesmo pagar uma despesa médica, enfim, e tem o seguro, né, e que é para ser utilizado isso. Eu acho que, além da legislação, eu acho que o principal, a utilidade mesmo do assunto do debate é a gente falar para o cidadão, falar, olha, você saca esse benefício da seguinte forma, qual o procedimento correto para você sacar. Isso. João, você falou um negócio interessante. Qualquer cidadão, do mais humilde ao mais beneficiado em termos economicamente, sem intermediários, pode requerer os direitos a esses seguros. O indivíduo nem precisa ter veículo. O pedestre que não tem veículo, se for ostentado, ele pode requerer esse seguro. Ou seja, é um direito do cidadão. Muitas vezes há uma certa imagem de que somente o que está dentro do veículo. Não, o passageiro, certo? O condutor, o pedestre. Você entendeu? Agora, eu penso que o bom seria, o melhor das hipóteses, que ninguém usasse esse seguro. Com certeza. Não é isso? O melhor seria. Né? O melhor seria. Por quê? Quem usa é porque realmente teve algum problema. No Detran, você não imagina a quantidade de pessoas em Morrinhos que buscam o Detran para resgatar seguro. Você entendeu? Aí eu digo para você, se tem muitas pessoas, recentemente foi uma senhora lá, que ela estava com a mãe toda fraturada, sentindo dores, ainda não tinha conseguido, porque tinha procurado determinadas coisas, determinados assuntos, não tinha conseguido ainda adentrar esse seguro. Aqui em Morrinhos, onde o cidadão, caso ele, tomara que ele não precise, mas onde ele procura, como ele deve fazer, e somente para reforçar também essa informação, além do DPVAT, as pessoas mais humildes que usam transporte público, né, intermunicipal, interestadual, além da questão do DPVAT, muitas vezes tem estados aí que cobram a taxa de embarque, né, além da passagem, o valor da passagem que você paga para se deslocar, por exemplo, de Goiânia a São Paulo, lá está embutido também uma taxa de embarque, que é um seguro. Isso, então, é taxa em cima de taxa, e muitas vezes o cidadão não sabe desses benefícios e como utilizar. Realmente. E não esquecendo que o seguro DPVAT, ao ser descontado, né, ao ser inserido na área de recursos, isso daí é para
como diz o Delto, precaução, para prevenção, certo? Economicamente administrativo do Estado. Agora, o cidadão, ele tem que se beneficiar disso na hora que precisa, não necessariamente, certo? Sendo orientado, repito, por advogados. Ele pode, sem intermediários, adentrar esse seguro. Aqui ele procura os Correios. Os Correios hoje estão tendo essa autorização. Só os Correios. Basta os Correios. Ou pode também, se quiser, estou à disposição para qualquer cidadão no VaptVupt, certo? E também, se quiser, eu repito, né, pode adentrar a esses telefones e a esse site. Obviamente, uma pessoa com dor, uma pessoa que for acidentada, ela não tem, às vezes, nem pensamento para poder retirar isso daqui. Isso aí que é o ponto, assim, entendeu? No momento que a pessoa sofre um acidente, às vezes ela nem se lembra que existe seguro de EPVAT, né? Aí, assim, como que a pessoa vai fazer depois, a posteriori, né? Às vezes ela vai perder certos... Por exemplo, ela vai perder lá uma ocorrência policial dos bombeiros. Isso. Às vezes ela nem vai lembrar de pedir um laudo médico, porque ela deu entrada no pronto-socorro. Às vezes é transferido para Goiânia. Mas a posteriori, a pessoa pode dar entrada que não corre risco de perder o Dagmar, então eu reforço a sua ideia, a ideia do Del que vai falar também agora. Quando em Morrinhos tiver um acidente de trânsito, não faça como a Deus dará. Chame o policiamento, diz que 190, chame o corpo de bombeiro, faça boletim de ocorrência, porque tem muita gente que dá um acidente de trânsito e fica entre companheiros e amigos. Não, nós somos amigos, nós somos companheiros e vai para casa. De repente a pessoa chega em casa, resolveu tudo ali rapidamente, por companheirismo, por irmandade, e ela começa a sentir uma dor na coluna. Vai ver, teve algum deslocamento, teve um problema mais sério, e não foi feito e efetivado nenhuma documentação específica naquele local. Então, nós não podemos deixar de fazer, mesmo que seja de muito companheirismo, porque você não sabe as consequências. Eu caio de moto, por exemplo, aí foi um primo meu, né? Foi, me bateu na moto e caio ali, e ali fica, não, você é meu primo, eu vou para casa, não vou chamar ninguém, isso aqui não vai, né? Vai ficar entre nós. Aí tudo bem, aí eu vou para casa. Chegando em casa, eu percebo que eu tenho uma fratura, tive um deslocamento, um nervo, sei lá, algum problema médico. E eu não vou ter como resgatar o seguro. Por quê? Porque eu não fiz as documentações, não tive as documentações necessárias. Mas eu posso ainda resgatar isso, só que no local onde foi feito aquela infração, já não tenho mais as dimensões, os diâmetros, as circunstâncias básicas inerentes que vão levar ao meu procedimento para resgatar o seguro. Você entendeu? Então, quando eu recomendo que todos os cidadãos, né, em Morrinhos, quando tiver algum acidente, fazer todo o procedimento, chamar a polícia militar, certo? Se tiver alguma coisa, o SAMU, o corpo de bombeiros, e também essencial testemunhas. É muito bom recolher, né, as testemunhas, porque as testemunhas contam bastante, sabe o que ocorreu, a nossa cidade é pequena. Então é isso. Se você tem todos esses procedimentos, você tem uma grande chance de resgatar esse seguro, mas não fugir do momento do acidente. Aí sim, você pode perder esses direitos. E deixando bem claro, Dagmar, que é o seguinte, o seguro 2.700, né? Uhum. 2.700 para médicos e hospitalares. Veja bem, eu preciso ver qual remédio que vai me dar. Então é posterior. Agora, morte é outra coisa, é 13 mil, é um outro procedimento. Mas para o acidente, para você hospitalar e farmácia, né, o que você precisa, é posterior ao acidente. Então você tem tempo de juntar, além do boletim de ocorrência, tudo que foi gasto. E você vai ser restituído até 2.700, que é o valor que você gastou. Isso. Se você gastou 1.600, vai receber só 1.600, vai receber 2.700. 5.000 você vai receber 2.700. Correto. São 11 horas 33 minutos, 11h33, vamos para mais um bloco de apoio. Na volta nós vamos voltar, falando sobre os procedimentos para tirar a CNH. Isso.
JP, o seu jornal pontual.